Minha fascinação por investimentos começou quando eu estava na casa dos 20 anos. Meu irmão, André e eu vendemos um apartamento que possuíamos em Londres e eu tive que descobrir o que fazer com esse ganho relativamente modesto. Comecei a estudar o mercado de ações e rapidamente fiquei obcecado. Eu queria me tornar financeiramente independente, mas não gostava muito da ideia de passar a vida em um escritório, recebendo ordens de um chefe irritante. E, quando descobri o mercado de ações, pensei, isso é espetacular. Posso ficar rico sem sujar as mãos. Havia algo quase mágico na ideia de que você poderia ganhar dinheiro apenas usando sua mente. Havia apenas um problema. Eu não fazia ideia do que estava fazendo. Eu não sabia nada sobre negócios ou economia. Eu não tenho nenhuma habilidade matemática. Se eu tiver sorte, consigo contar até 8 com uma calculadora. Mas eu tinha uma vantagem tremenda, que era ser jornalista escrevendo para revistas como Forbes e Fortune, o que significava que eu podia realmente entrevistar todos esses investidores lendários que sabiam o que estavam fazendo. Nos últimos 25 anos, passei centenas de horas entrevistando mais de 50 dos maiores investidores do mundo, incluindo muitos bilionários. Eu tive a oportunidade de fazer coisas como viajar para as Bahamas para passar um dia com Sir John Templeton, um bilionário de 86 anos, que provavelmente foi o maior selecionador de ações internacionais do século XX. Nos dias após o 11 de setembro, quando o mundo parecia estar desmoronando, passei vários dias com Bill Miller, que era o gestor de fundos mútuos mais famoso de sua geração. O mercado de ações estava desabando, mas Miller estava relaxado e alegre. Eu estava ao lado dele, observando, enquanto ele apostava centenas de milhões de dólares em ações depreciadas, que todos os outros estavam desesperados para vender. Lembro-me de dizer a ele, você tem que ser muito corajoso para fazer o que faz. E Miller disse, sim, mas eu também tenho que estar certo. Então, fiquei cativado por essa pequena elite de grandes investidores que desafiaram a gravidade ao superar o mercado por muitos anos. Eu queria entender quais percepções, princípios, traços de caráter e hábitos os permitiram vencer. E será que eu poderia me tornar mais como eles? Os maiores investidores me ensinaram não apenas a investir melhor, mas a pensar melhor e, possivelmente, até a viver melhor. Eles me ensinaram que tudo se resume à simplicidade, subtração e a não ser tolo. Deixe-me explicar o que quero dizer. Um dos investidores mais famosos que entrevistei se chama Joel Greenblatt. Seus retornos de investimento são lendários. Seu fundo de hedge teve um retorno de cerca de 40% ao ano durante 20 anos. Nesse ritmo, 1 milhão se transforma em 836 milhões. Acho que você vai concordar que é um truque bem engenhoso. Há alguns anos, eu estava sentado no pátio de Joel Greenblatt, à sombra, nos Hamptons, e estávamos tomando chá gelado, enquanto eu admirava sua magnífica vista do Oceano Atlântico. E Joel Greenblatt parece bronzeado e relaxado. Ele está vestindo jeans e mocassins sem meias. E eu digo a ele, qual é o segredo de investir? E ele diz, William, é incrivelmente simples, e tudo se resume a isso. Ele diz, descubra quanto vale um negócio. E depois compre-o, por muito menos. É isso. Estou olhando para ele e pensando, isso é tão legal. Aqui está esse cara, que decifrou o código de como vencer o mercado. Ele destilou toda a complexidade do investimento em um princípio simples. Eu não preciso perder meu tempo tentando descobrir se o mercado de ações vai subir ou cair. Eu só preciso avaliar um negócio e depois comprar suas ações por muito menos do que vale. Mas então comecei a me preocupar. O fato de que isso é simples não significa que seja fácil. E quando comecei a pensar sobre isso honestamente, tive uma realização realmente perturbadora. Pensei bem, na verdade eu não sei como avaliar um negócio. Eu nem estou tão interessado em avaliar negócios. Então, eu não deveria comprar ações de empresas individuais, porque este não é um jogo que estou preparado para ganhar. Se há uma coisa que aprendi com os maiores investidores, é que você não deve jogar jogos para os quais não está preparado para vencer. Quanto mais eu começava a pensar sobre a simplicidade, mais eu percebia que é uma grande vantagem ter algumas crenças simples, robustas e profundamente enraizadas, um conjunto simples de princípios orientadores.
Por quê? Porque vivemos em um mundo extremamente confuso, e esses princípios simples podem nos guiar através da névoa, para que não fiquemos muito confusos. Comecei a perceber que a capacidade de manter as coisas simples é, na verdade, um superpoder. É um dos segredos do sucesso, tanto nos investimentos quanto na vida. Então comecei a ficar animado porque percebi que, em todos os lugares que olhava, encontrava mais exemplos de simplicidade que remontam a milhares de anos. Por exemplo, lembrei-me de estudar o Antigo Testamento e aprender que ele contém 613 mandamentos. E pensei, quem pode lembrar de tantas regras quanto mais obedecer a todas elas? Foi então que percebi, bem, é por isso que precisávamos de uma lista dos 10 melhores, os 10 mandamentos. Mas se você realmente tentar listar os 10 mandamentos, quantos deles você acertaria? Não matarás. Não. Furtarás. Não. Cobiçarás a mulher do teu próximo. A última vez que tentei isso, acertei 3 de 10, mas me avaliei desonestamente e me dei 6 de 10. E eu estava me perguntando, isso realmente viola um dos 10 mandamentos? E então pensei, não sei, não consigo me lembrar. Mas então percebi, lembrei que havia um grande sábio há 2000 anos que ensinou, a coisa mais simples e atemporal de todas. O nome do sábio era Hillel. E ele disse que foi solicitado a ensinar todo o Antigo Testamento, no tempo em que estava de pé em uma perna só. E ele respondeu, não faça ao seu próximo o que é odioso para você. Todo o resto é comentário. E, sabe de uma coisa, o Antigo Testamento realmente resume essa ideia em apenas 3 palavras hebraicas, que se traduzem como, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simples, não é? Pode apostar. Ao longo dos anos, vi que muitos dos maiores investidores têm essa capacidade de simplificar o jogo dos investimentos, mas o que também descobri é que eles levam vidas surpreendentemente simples. Lembro-me de passar alguns dias com um famoso investidor chamado Tom Gaynor, em seu escritório na Virgínia, e realmente parecia estar em uma biblioteca extremamente pacífica. Em um momento, Gaynor me disse, quantas vezes você ouviu meu telefone tocar? E eu pensei, na verdade, não ouvi o telefone tocar mais de uma vez durante todo o dia. Como assim? Bem, Gaynor havia conscientemente removido todas essas distrações que poderiam quebrar seu foco. Outra vez, eu estava com uma investidora chamada Laura Garrett, e ela é uma das principais investidoras dos Estados Unidos em mercados estrangeiros. E eu perguntei a ela, como você estrutura seu tempo? Estávamos sentados, comendo sushi em um restaurante em Nova York, e ela disse, bem, toda sexta-feira é um dia criativo e eu não agendo nada nas sextas-feiras. E, basicamente, ela simplesmente vai sentar-se perto de um riacho, perto de sua casa em Utah. E ela lê um livro, escreve em seu diário como uma forma de sintetizar seus pensamentos. E Gareth viajou para cerca de 75 países. Mas ela me disse que um dos seus lugares favoritos na Terra é uma pequena ilha perto da costa da Austrália, onde há apenas 8 casas. E ela frequentemente se retira para lá com uma pilha de livros. E ela disse que, na verdade, você tem que levar suas compras de barco para lá no início da viagem. E ela me disse que não há acesso à internet. O telefone dela, o celular dela, raramente funciona quando ela está lá. Mas ela disse que está tudo bem, porque sua desconexão do barulho, da agitação, do caos e do ritmo frenético da vida moderna é, na verdade, parte de sua vantagem competitiva. Isso a libera para que ela possa pensar, para que ela possa se concentrar na essência simples de seu trabalho, que é analisar empresas e pensar sobre países e ações e o que o futuro reserva. O que comecei a perceber é que todos os maiores investidores têm essa obsessão em reduzir a desordem mental para que possam se concentrar no que é mais importante para eles e no que são melhores. E uma maneira de descrever isso é, na verdade, a arte da subtração. E essa ideia da arte da subtração teve um impacto profundo na minha própria vida. Como todos nós, estou constantemente bombardeado por e-mails e telefonemas e notificações do Twitter e reuniões no Zoom e todos esses outros lembretes que induzem culpa de que eu deveria estar constantemente fazendo mais. E
Sempre que me sinto disperso, estressado ou sobrecarregado, lembro-me do que aprendi com Gaynor e Garrett, que é que não preciso fazer mais. Na verdade, preciso fazer menos. Tento descomplicar minha agenda. Eu penso nas poucas prioridades simples que realmente farão a diferença na minha vida: escrever, ler, meditar, passar tempo com minha família, fazer exercícios. É isso. Praticamente todo o resto é periférico. Estou sempre pensando, estou sempre perguntando: como posso reduzir a complexidade? Como posso simplificar minha vida? O que posso subtrair? Há uma outra ideia muito simples que mudou a maneira como penso e vivo, e ela vem de Charlie Munger, que tem sido parceiro de Warren Buffett por mais de 40 anos. Munger é metade da equipe de investimento mais bem-sucedida que já existiu. E eu estava tão empolgado para conhecê-lo que viajei 3.000 milhas até Los Angeles para uma entrevista de 10 minutos. Mungo tinha 93 anos e parecia frágil nesse terno escuro e folgado, mas sua mente estava tão brilhante como sempre. Estou sentado ali quase joelho a joelho com esse ícone lendário e ele está me observando através desses óculos. E ele explica com uma voz profunda e rouca que o que você realmente quer fazer na vida tem uma coisa foi implacavelmente é única coisa. Não, seja um tolo. Munger é uma das pessoas mais inteligentes do mundo, mas ele me disse que passou uma quantidade excessiva de tempo focando em realmente reduzir o que ele chama de estupidezes padrão e comportamentos idiotas. O que ele me explicou é que é muito difícil ser inteligente, mas é surpreendentemente fácil não ser idiota. E isso lhe dá uma vantagem tremenda, se você trabalhar de forma sistemática e consistente para reduzir sua própria estupidez ao longo da vida. Mas como? Charlie Munger tende a coletar muitos exemplos de desastres e então ele se pergunta: quais ações idiotas causaram esse resultado terrível? Uma vez que ele identificou essas ações idiotas, essas ações tolas, ele diz: bem, deixe-me não fazer isso. Esse hábito de pensar primeiro no que não fazer acaba sendo uma estratégia incrivelmente útil quando se trata de investir. Se você quer ser um investidor de sucesso, a primeira coisa que deve fazer é perguntar: bem, como eu poderia ser um investidor terrível? Graças a Munger, este é um método que tenho usado de forma muito consistente ao longo de vários anos. Por exemplo, recentemente tivemos um jantar em família e minha filha Madeline disse: pai, você não deveria estar comprando Bitcoin. E há uma parte de mim que pensa: sim, todo mundo está ficando rico da noite para o dia e as criptomoedas estão disparando, e eu quero uma parte dessa ação. Mas então eu me lembro, bem, uma coisa que investidores terríveis fazem o tempo todo é comprar ativos supervalorizados que eles não entendem de verdade, apenas porque não suportam perder a ação. O Bitcoin continuará a subir. É uma moda passageira. Eu não sei. Não tenho ideia. Mas eu sei que apostar, jogar de forma desenfreada e sem qualquer conhecimento no que está mais quente hoje tende a ser uma estupidez padrão. É uma maneira fantástica de se meterem em encrenca e, sabendo disso, eu tenho uma regra simples. Eu não vou fazer isso. Como Charlie Munger me disse, uma vez que você realmente se concentra em reduzir sistematicamente as estupidezes padrão dessa maneira, é uma forma incrivelmente útil de simplesmente se manter longe de problemas. Mas acontece que esta é uma estratégia maravilhosa, não apenas para investimentos, mas também para a vida. Charlie Munger me disse que, se você quer ter uma vida feliz, deve começar olhando para todos os comportamentos idiotas que provavelmente garantirão que você tenha uma vida miserável e então não fazer isso. Para lhe dar um exemplo, Charlie Munger tem esta lista de estupidezes padrão, de comportamentos idiotas que se infiltram. Problema, ele diz, ok? Então, não se torne viciado em drogas e álcool. Você deve ser mais confiável. Se você quer ter uma vida terrível, seja não confiável. Guarde rancores, guarde ressentimentos, busque vingança, ele disse. Também entregue-se à inveja, que ele descreve como o mais estúpido dos 7 pecados capitais, porque nem sequer é divertido.
comecei a perceber que, na verdade, esta é uma estratégia incrivelmente útil na minha própria vida e eu realmente queria adotá-la. E assim, recentemente eu estava jantando na cidade de Nova York com um grande investidor chamado Matthew McLennan e bebemos 2 garrafas de vinho excelente. E eu moro a cerca de 45 minutos fora da cidade de Nova York, então eu pego o trem para casa e meu carro está lá esperando por mim na estação de trem. E é uma viagem de cerca de 7 minutos de volta para minha casa, e é quase meia-noite, e estou cansado e quero ir para a cama, mas estou pensando, estou bêbado. E eu estou pensando, bem, eu não acho que estou bêbado, eu não me sinto bêbado, mas qual é o lado negativo se eu estiver errado? O que acontece se eu for parado e perder minha carteira de motorista? O que acontece se eu machucar alguém? Então eu me perguntei, o que Munger faria? E a resposta é bastante óbvia. Esta é uma aposta idiota. O lado negativo é simplesmente catastrófico. Então é algo que eu simplesmente não deveria fazer. Eu não deveria dirigir. Então eu ligo para meu filho Henry e ele vem me buscar e eu deixo meu carro na estação de trem. O que aprendi com os maiores investidores é que nada é mais importante do que simplesmente evitar a catástrofe. Porque se você quer ter sucesso, tanto nos mercados quanto na vida, a primeira regra é que você tem que sobreviver, você tem que permanecer no jogo. Nos últimos 25 anos, passei uma quantidade excessiva de tempo entrevistando os maiores investidores e, quando comecei, pensei, bem, eu tinha essa fantasia de que iria me tornar fabulosamente rico. Mas, depois de entrevistar todos esses investidores super ricos, a verdade é que eu gradualmente percebi que, bem, o dinheiro não é tão importante, afinal. Estas são pessoas que ganharam na loteria financeiramente. São bilionários que possuem aviões particulares e casas palaciais e qualquer outro brinquedo e enfeite que você possa imaginar. E a verdade é que esses brinquedos e enfeites lhes dão algum prazer, mas provavelmente não tanto quanto você esperaria. Claro, o dinheiro lhes dá independência financeira, o que é muito valioso. E eles não precisam se preocupar em pagar suas contas, o que também é maravilhoso. Mas o que gradualmente me ocorreu, através de todas essas entrevistas ao longo de todos esses anos, é que o que realmente importa mais em termos de sua felicidade diária é a coisa mais óbvia de todas, é a qualidade de seus relacionamentos. Lembro-me de entrevistar um investidor lendário chamado Ed Thorpe e perguntei a ele o que faz uma vida verdadeiramente abundante. E Thorpe me disse que com quem você passa seu tempo é provavelmente a coisa mais importante na vida. E eu tenho que te dizer, há algo maravilhosamente reconfortante nisso para mim. Por quê? O que percebi é que não preciso fantasiar sobre me tornar fantasticamente rico. Não, preciso sonhar que o dinheiro de alguma forma vai me fazer feliz. Tenho que me concentrar em construir relacionamentos alegres com minha família e amigos, tentando passar mais tempo com eles e tentando, apesar de todas as minhas falhas, me tornar mais amoroso e gentil. Estou bastante convencido de que esse é o maior investimento de todos, o de